Olá pessoal, vamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Hoje um assunto bem legal para vocês, mas antes disso eu vou lembrar vocês aqui que a gente tem o nosso jornal digital, o nosso jornal impresso a cada 15 dias para vocês aí nas suas residências aqui no Ipiranga. E se você quiser participar do nosso jornal, sigam a gente, entre em contato conosco, o telefone vai estar aí na telinha para vocês. Você que é comerciante, empreendedor, você quer fazer um anúncio aqui no jornal da Nova Gazeta do Ipiranga, nos contate aí e a gente fala para você valores, enfim. Vamos embora participar aí do nosso jornal quinzenal aqui da Nova Gazeta do Ipiranga. Hoje um papo exclusivo, é um papo bem legal, curioso por sinal, né? Hoje estamos aqui com o Eduardo Maia, o hipnólogo. Olha, Eduardo, como vai? Boa noite, tudo bom, Eduardo? Boa noite, irmão. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. E vamos esclarecer o que tiver que esclarecer sobre hipnose, hipnoterapia, hipnose médica. Menino do céu, você não sabe. Eu venho falando de você já faz um tempo, né? Porque a tua agenda é muito cheia, não consigo falar com esse homem, é muito apertado. E hoje, graças a Deus, o Eduardo Maia está aqui. O Eduardo Maia, que ele é doutor em hipnose clínica, né? Formado em várias faculdades da Espanha, hipnoterapeuta. E ele tem uma academia que é a Academia de Hipnose, recomendado por médicos, psicólogo. É isso mesmo, né, Eduardo? Exatamente. Né? Essa formação sua longa, o que se deve a essa sua formação? Aliás, vamos começar tudo na ordem certa. A hipnose hoje, ela é capaz de restabelecer a saúde mental? Sim, a hipnose ela atua no subconsciente da mente humana, ou conforme falou Freud, no inconsciente, no pré-consciente. E é exatamente por isso que a gente consegue trabalhar qualquer questão que tenha origem no emocional. Então, desde psicopatologias, falando de depressão, transtornos de ansiedade, toque, que hoje é o que mais aparece em clínica, até questões puramente emocionais que não chegam a ser uma patologia, como baixa autoestima, baixa autoconfiança, medos exacerbados, fobias. Então, a gente consegue trabalhar tudo aquilo que tem origem no psicológico. Isso de forma de a gente ter resultado de longo prazo. Quando a gente fala, por exemplo, de medicação, a gente está falando muitas vezes de controlar o sintoma, ainda mais quando a gente fala de psicopatologia. Então, através da hipnose, a gente vai diretamente à causa do problema, e aí é por isso que muitos conseguem eliminar a utilização de medicação em curto período de tempo. Nossa, mas isso é muito importante, né, para as pessoas estarem sabendo. Mas existe uma credibilidade em cima disso também, né, Eduardo? Porque hoje a gente vê muito na televisão sobre a hipnose e a gente vê de uma maneira show, né? O cara comendo a cebola, falando que é uma maçã, mas esses, né? E a gente sabemos hoje, né, que a hipnose, como ela é recomendada por médicos, né, psicólogos, né, inclusive nesses tratamentos que você falou. Então eu queria até ressaltar uma coisa aqui que eu descobri há um tempo atrás, que eu tenho fobia de lugares fechados, eu não consigo ficar meio preso. E é possível fazer esse tratamento com você, por exemplo. Eu consigo tirar essa minha fobia. Eu fui fazer uma ressonância magnética, Eduardo, pelo amor de Deus, eu quase que eu morri dentro daquele buraco lá, fiquei doido. E, Perfeito. e eu descobri que eu tinha fobia naquele momento, né? Sim, a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de fobia. Essa questão do lugar fechado é extremamente comum. Não só a questão do lugar fechado, como outras fobias que poucas pessoas imaginam que existem, que são muito Sim, comuns de sim. aparecer em clínica, como por exemplo borboleta. Sim, muita gente tem fobia de borboleta, além de cachorro, gato, e não importa se é aquele cachorro que mostra a barriga para qualquer um, vai gerar fobia, vai ativar Sério a mesmo fobia isso? de qualquer maneira. Sim. E realmente, em relação à credibilidade, a gente tem percebido uma tentativa muito grande de tirar a credibilidade da hipnose. Então você vai assistir filmes, você vai assistir programas de TV e comumente você vê a hipnose sendo utilizada num contexto que foge ao benefício que ela pode proporcionar às pessoas. E é exatamente por isso que existe aquele ditado que fala que um paciente curado é um cliente perdido. Por que então investir na hipnose, que normalmente a gente consegue tratar questões, mesmo que complexas, em uma sessão, duas sessões? Então, realmente, a quem interessa a cura, a indústria da doença, certamente não é. Não é favorável, né? É um pecado isso, né, Eduardo? É, Porque tem pessoas como você que faz esse trabalho sério, né? Que eu te venho te acompanhando, logo depois nós vamos passar aí o arroba do Eduardo Maia,
para vocês conhecerem de fato o trabalho do Eduardo, um trabalho competente, maravilhoso. Quem vai assistir o Eduardo vai ver que o trabalho dele é bem eficaz, tá? Como é o atendimento com a hipnoterapia, o Eduardo? Como que é esse atendimento? Porque hipnose é uma coisa, hipnoterapia é outra. O que tem alguma diferença? O que é a hipnose? A hipnose você já falou agora nesse programa, mas tem alguma relação? A hipnose, né? E a hipnoterapia tem Sim, diferença? a hipnoterapia ou hipnose clínica é uma forma de você aplicar a hipnose em ambiente clínico. Assim como existe a hipnose de palco, que você aplica a hipnose em um ambiente de entretenimento, um ambiente de palco. Assim como existe a hipnose médica, que vai ser aplicada num contexto médico, como, por exemplo, para eliminar a necessidade da anestesia química para uma cirurgia. Então, a gente faz anestesia hipnótica, não vai ter risco de rejeição, não vai ter, enfim, diversos riscos aí É cirúrgicos que possível são isso, a envolvidos. pessoa? Com certeza. É, Inclusive, isso foi iniciado antes do processo da hipnose, perdão. A hipnose, para ser utilizada como anestesia, ela foi descoberta muito antes da anestesia química. E já se utilizava isso antes, só que quando surgiu a anestesia química, acabou sendo um processo mais rápido. Porque na época não se conhecia as induções rápidas, as induções instantâneas, como se conhece hoje. Hoje em dia a gente sabe que é possível colocar uma pessoa em transe com um estalo de dedos. Mas quando a gente fala de 200, 300 anos atrás, demorava-se horas para colocar uma pessoa em transe. E a anestesia química ela surgiu como um catalisador para esse processo de você poder fazer a cirurgia sem dor. Agora, em relação à hipnoterapia, que é o que eu trabalho, a gente atende mais casos de depressão e ansiedade, que é o que mais tem hoje em dia acontecendo no mundo aí fora, toque. E normalmente a pessoa que nos procura já fala, olha, vamos aproveitar, eu tenho uma fobia aqui também, que eu não cheguei a comentar antes, mas aham. e aí a gente vai trabalhando. Como eu falei, as fobias mais comuns que aparecem em clínica são lugar fechado, borboleta e, acredite se quiser, também água, piscina, mar. Muito comum esse Altura, tipo de né? fobia. Altura, né? Essas Também, coisas, né? também. E aí, normalmente essa fobia de altura, ela está muito ligada a lugar fechado, como por exemplo avião. E aí você começa a pesquisar mais a fundo a fobia, por exemplo, de avião, e você vê que ela está bem relacionada com lugar É fechado. engraçado, né? Você tocou agora no assunto. Por exemplo, eu tenho fobia de lugar fechado, né? Posso ficar muito em apartamento fechado, começa a me dar desespero, me dá pânico, começa a me dar falta de ar. Mas eu já andei de avião por várias vezes e eu não tive problema nenhum. É engraçado isso, né? Perfeito. E então, até começando já a responder a sua pergunta em relação a como que é o processo de hipnoterapia. A Isso aí. primeira coisa que a gente faz é uma entrevista com a pessoa, porque cada caso é um caso. Por mais que a gente possa, de alguma forma, generalizar, é depressão, é fobia, não. Cada caso é um caso e precisa ser estudado individualmente. Então, no seu caso da fobia de avião, a gente sabe, perdão, não da fobia de avião, mas a fobia de lugar fechado, a gente já sabe que ela não atinge no avião. Você É, consegue viajar de avião com sim. tranquilidade. Então, talvez não seja só uma questão de ser um lugar fechado, talvez seja um caso de ser um local apertado, como você falou, ou Apertado, um é. apartamento apertado, uma máquina de ressonância. Deus Então, me livre, a nem fala. gente vai estudando caso a caso para verificar o que é gatilho, verificar como que essa fobia foi iniciada, para a gente conseguir realmente ter uma solução de longo prazo, ou então a gente fala que a gente não pode ajudar a pessoa. Então, a entrevista é o primeiro É passo o principal, para a né? Para gente você conhecer, verificar. saber o que que é, né? Geralmente, quantas sessões você atende um paciente? Posso chamar de paciente, né? Sim, No caso, para esse tipo de coisa. Às vezes você acha que uma só resolve, duas, ou cada caso é um caso. cada caso é um caso. Cada caso é um caso para tudo, inclusive para a gente verificar se a gente pode ajudar ou não. Então, se você pega duas pessoas diferentes que têm depressão, por exemplo, você pode falar, Eduardo, é a mesma doença. Beleza, é a mesma doença, mas eu vou precisar entrevistar a pessoa para verificar se eu vou poder ajudar ou não. Essa entrevista ela não é cobrada, se a pessoa passar em toda a pré-entrevista e ainda assim no primeiro contato comigo eu verificar que eu não posso ajudar, o dinheiro é devolvido. Então, entrevista é uma coisa que ela não é cobrada. Agora, a gente verificando que a gente pode ajudar, aí a gente inicia o tratamento. A gente está falando de uma primeira sessão que costuma durar em torno de 3 horas, podendo variar, às vezes chegando a 4 horas, e sessões de retorno em torno de 1 hora cada. Quantas sessões por pessoa? Depende.
Então, a gente tem vários casos de uma sessão, 2 sessões, mas a gente não é igual a indústria da doença, que quer cobrar mensalidade. É aquilo que eu falei, um paciente doente é um cliente que está pagando mensalidade, paga mensalidade para o farmacêutico, para a farmácia, para o fabricante da medicação, para o psicólogo, para o médico, enfim, ele paga diversas mensalidades Sim. diferentes. A gente não trabalha dessa forma, o paciente ele paga apenas a primeira sessão e caso sejam necessárias mais sessões, ele tem um ano inteiro para retornar. Então, a gente não recebe para manter ninguém doente. A gente realmente tem um compromisso com o resultado. Eu vi que você tem vários cursos, né? Inclusive você dá curso nessa sua academia de hipnose, né? Sim, Academia da da hipnose, hipnose, né? sim. Que tem aí. E a gente percebe o quanto que você gosta disso. Você teve uma outra profissão? Você usa isso como sua profissão? Como é que é esse lance? Porque a gente percebe, falando com você aqui, eu vi vários vídeos seu, eu percebo esse gostar. E precisa gostar, né, do que faz, né, Eduardo? Não pode ser isso uma forma só de ganhar dinheiro. Lógico que tem, porque a gente precisa viver e tal, né? A gente tem que gostar do que a gente faz, né, Eduardo? Com certeza. E muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Elas dizem que vão ficar felizes quando elas receberem algum tipo de resultado, atingirem algum tipo de meta. Então, quer dizer, você está condicionando a sua felicidade a algum resultado. Não, a felicidade tem que estar no dia a dia, Sim, naquilo que a sim. gente realmente faz. E quando a gente faz com amor, a gente vai de fato dar o melhor de nós. Então, sim, concordo plenamente que a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. E sim, eu também já tive outras profissões antes. Já fui DJ, já fui camelô da praia de Copacabana, Ah, analista de sistemas, trabalhei quase 30 anos com você é um carioca tecnologia da paulista, né? informação. É, já estou em Você, São Paulo já tem uns 15 anos é, aproximadamente. E acabei realmente encontrando na hipnose o local que eu optei por realmente ficar. Porque é muito gratificante você poder fazer bem ao próximo ao mesmo tempo que você está sendo remunerado para sim, isso. isso é muito bom, né? Eduardo, fala para mim uma coisa. Existe algum risco na hipnose? Como é? Tem algum risco na hipnose? O maior risco que existe, na verdade, ele vai se referir não à hipnose, mas na escolha do profissional. Uhum. Então, é aquele tal negócio. Você escolhe um mau engenheiro, ele pode derrubar um prédio. Um mau pedreiro pode, enfim, derrubar uma construção sua. O mesmo vale para a hipnose. E para qualquer outra área, na verdade, principalmente envolvendo a saúde. Então, lamentavelmente, a maior parte dos cursos de hipnose no Brasil, acredite se quiser, tem 2 dias de duração, quando muito 3. Como é que você vai entregar a sua saúde mental para alguém que estudou 2, 3 dias? E para trabalhar aquilo que um psiquiatra precisa de 8 anos para aprender, para desenvolver. Então, o risco que tem é exatamente esse, se refere à escolha do profissional. E a gente tem vários cases na academia da hipnose de pessoas que procuraram outros especialistas antes, supostos especialistas, e saíram pior do que entraram. Lamentavelmente, isso é comum. Eduardo, eu acho também, porque a gente também, tudo que a gente tem pesquisar, né? A gente tem que, aliás, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pesquisar, né? Quem é o Eduardo Maia? Poxa, vou no hipnose, né? Quem é Eduardo Maia? E também sai em qualquer lugar, porque já teve reportagens aí, que tinha hipnólogos aí hipnotizando pessoas, né? Para abusarem, né? Sexualmente, enfim. Isso sai totalmente da vertente do que a gente, né, procura. Que, você vai procurar se melhorar, se sair derrotado do lugar, né? É complicado, né? Então, por isso que é importante, gente, você saber quem é o dentista, quem é o médico, quem é o cabeleireiro, né? Tem que saber. Eu acho que é muito importante e por isso que tem esses riscos que você me falou aí, né? Vamos lá. Qual é o papel da regressão de vidas passadas no tratamento com hipnoterapia? Quando que você chega, a, a, é, a pessoa que pede, ou é necessário que você indique, olha, vamos fazer uma regressão de vidas passadas, ou de repente a pessoa chega no seu consultório e fala, eu quero saber quem eu fui na vida passada, tem disso também com você? Qual que é esse papel da regressão? Excelente pergunta. A gente trabalha com condições psicológicas, não apenas psicopatologias, mas quaisquer outras questões de origem psicológica. Quando chega uma pessoa aleatória falando, não, eu quero fazer uma regressão de vidas passadas, a gente não faz, a gente não é centro espírita. Então, a primeira premissa que a gente tem é essa. Agora, a regressão de vidas passadas, ela vai fazer sentido no âmbito terapêutico quando a gente esgota as possibilidades na vida atual. Aí a gente vai procurar numa vida passada. E ela
exatamente por ser utilizada apenas quando a gente esgota, ela acaba não tendo o mesmo benefício terapêutico do que o tratamento dessa vida. Até porque lembranças de vidas passadas, muitas vezes, elas são completamente inconscientes. A pessoa conscientemente não se recorda daquilo. Então, o que acontece não deve ser utilizada como primeira ferramenta no trabalho terapêutico. A gente não atende ninguém que queira aleatoriamente, de uma forma Vaidade, né? avulsa, Eu quero saber se foi. fazer regressão de vidas passadas. A gente não é centro espírita, não é nenhum processo de religião. E, assim, a gente não pode fazer, em hipótese alguma, regressão de vidas passadas quando existe uma psicopatologia na vida atual. Então, se a pessoa ela tem depressão, não faz sentido levar para uma vida passada para fazer com que ela veja coisas que vão fazer ainda mais mal para ela. O mesmo vale para ansiedade, para outras doenças. Então, o ideal é a gente primeiro zerar a vida atual para depois a gente poder trazer as memórias de vidas passadas. Porque uma pessoa que tem medos exacerbados e vai para uma vida passada pode voltar com mais medo ainda, dependendo daquilo que ela vai ver. Nossa, é bem Então, complexo então, né? isso tem que ser muito bem avaliado. Lamentavelmente, eu sei que não é isso que acontece aí fora, e exatamente por isso que a gente tem tanto depoimento de pessoas que procuraram outros profissionais, se lascaram, mas aí com a gente, felizmente, conseguem atingir os Agora uma resultados. curiosidade minha. Nesse processo que a pessoa está lá, fazendo, você está lá, vai que você precisou fazer a regressão de vidas passadas, tá? Vamos lá, porque você precisou, né? Você zerou aí essa demanda da primeira instância sua, e você vai lá para a regressão de vida passada. Quando a pessoa tá lá, ela vai lá, ela olha lá 1930, né? Enfim, já vi muitos casos com você lá passando. Quando a pessoa volta, ela lembra do que ela Sim, viu? sim. Se Ah, eventualmente interessante isso. não lembrar, a gente faz lembrar na hora, e se a pessoa que estiver com medo de que possa vir a esquecer no futuro de alguma Não, eu digo nuance, assim, a gente pode entregar a ela lembra gravação. ali com você porque ela tá falando com você, mas depois que ela sai do processo da regressão, da Isso. regressão ali, que você dá aquele destaque final, que a pessoa volta em si, no normal, ela lembra do que ela vivenciou ali? Sim, a ideia é exatamente lembrar. Se não lembrar, a gente faz lembrar na hora, e ainda assim Ah. a pessoa pode gravar a sessão para que ela possa assistir depois. Ah, quer dizer que se você fizer uma sessão, eu posso estar deixando gravado lá para Sim. sentir esse. Se combinar com a gente leva tripé, leva todo o equipamento necessário para a clínica, que E o não costuma ser resultado é barato. garantido disso tudo? Nenhum modelo de tratamento pode prometer resultado. Mesmo os melhores profissionais do mundo não podem prometer isso. Imagina que um paciente fica doente e vai no melhor médico do mundo, esse melhor médico do mundo passa para ele uma prescrição. Vai depender dele, se ele vai tomar ou não. O mesmo vale para prescrição de nutricionista, de psicólogo, de tudo. Então, existe parte do trabalho que está nas nossas mãos e parte do trabalho que está nas mãos de quem nos procura. A gente não pode garantir a parte dele. Nenhum momento, nenhum modelo de tratamento pode prometer resultado exatamente por isso. Vou te dar um exemplo. Teve uma senhora que uma vez me procurou e falou que, apesar de tomar medicação para depressão, ela continuava sintomática, muito deprimida. E então, foi aquilo que eu falei sobre a importância da entrevista. Eu fui começando a entender melhor ali o processo, e ela comentou que ela estava tomando um quarto da dose receitada pelo médico, porque se ela tomasse mais do que um quarto, a boca ficava torta. Eu falei, olha, então você precisa retornar ao médico para rever essa medicação, você não pode mexer na É. medicação assim sozinha. E, enfim, ela começou a colocar diversos empecilhos. Perceba, não depende da gente, depende muito também do próprio paciente. Além do que, seria crime de charlatanismo Sim. qualquer pessoa prometer a cura. Prometer a cura por meio secreto ou infalível nada mais é do que o crime de charlatanismo conforme previsto no Código Penal. Então, nenhum modelo de resultado pode prometer a cura. Primeiro, porque seria crime. Segundo, porque tem a parte do paciente que não depende de nós. Interessante. O Eduardo, qualquer um pode aprender a hipnoterapia, pode ser aprender a hipnose, através de curso, ou a pessoa tem que ter um dom, tem que ter algum requisito para ser um hipnoterapeuta, um hipnose. Fala para mim sobre se é Bom, possível isso. Qualquer um perfeito. pode fazer hipnose? Sim, qualquer pessoa pode aprender hipnose e qualquer pessoa pode atuar na área. Um dos maiores hipnólogos do mundo, chamado Dave Elman, por exemplo, a profissão principal dele era de radialista, uma coisa meio parecida com o que você está fazendo aqui no Aham. momento. Ela também é comediante, compositor musical, enfim. Não existe nenhuma premissa para se aprender hipnose.
Eu, inclusive, durante a minha vida, ouvi muito que eu não ia conseguir ser hipnólogo porque eu não era da área da saúde, mas são coisas diferentes. Não precisa ser da área da saúde, ser médico, ser enfermeiro, ser psicólogo, nada disso. É um processo extremamente simples que qualquer pessoa pode aprender e atuar na área, inclusive com hipnose médica, sem precisar ser médico. Afinal de contas, a anestesia hipnótica é um processo extremamente simples que eu ensino já nos primeiros dias de aula. E a pessoa não sente nada. Não, não sente nada. E a Quer dizer que eu pessoa... posso fazer uma tatuagem hipnotizado que eu não vou sentir nada. Aí é que eu falei sobre a importância da entrevista prévia. Eu preciso primeiro avaliar a sua aptidão para hipnose para poder verificar se isso seria possível ou não. E é aquilo que eu falei. E Cada caso é um e caso. qual é a aptidão, então, na Verificar a verdade? suscetibilidade à hipnose. Existe uma resistência? Todo O processo paciente, terapêutico. tem aquele paciente resistente, existe aquela pessoa que você não consegue fazer hipnose, tem algum segredo, tem algum jeitinho, como que é? Porque tem as pessoas geralmente, né, Eduardo? As pessoas geralmente elas vão para esse tipo de tratamento, bom, é um tratamento, né? Posso chamar isso de tratamento, né? É, uma ansiedade já fora do comum, né? Acho que não na segunda, terceira sessão, mas a primeira, né? Poxa, vou fazer hipnose hoje. Existe uma resistência, existe um desconfiamento, né? Uma desconfiança da pessoa, não existe? Isso interfere na hora de você fazer essa hipnose? Ou você tem esse domínio que você consegue? Porque tem pessoas que não acreditam e paga para ver, como fala o ditado, né? Vou pagar para ver, vou lá, né? Como que é isso? É um desafio? Realmente acontece esse tipo de resistência ou não acontece? Você domina essa parada, ou tem pessoas que realmente não dominam? Existe a desconfiança? Sim ou não, nesses casos? Sim, a resistência é o nosso maior inimigo da clínica, como já escreveu Freud há mais de 100 anos. Então, a resistência ela existe, cabe a gente avaliar se a gente consegue realmente quebrar essa resistência ou não. Se a gente avalia na entrevista que a resistência do paciente é muito grande, a gente simplesmente dispensa ele. Então, essa resistência existe sim, e se refere àquilo que está fora do âmbito de trabalho do terapeuta. E a pessoa tem que querer também, né, Eduardo? A pessoa vai para um É, lugar desse, tem que querer, né? Eu acho que o querer é importante, não é? essa é uma das coisas que a gente vai pesquisar na entrevista, se a pessoa realmente quer. Quer, Aquele é tal né? negócio. Todo fumante diz que quer parar de fumar. Menino do Agora, céu, isso quantos é. deles realmente querem parar de fumar? Quantos deles movem uma palha para isso? Normalmente, o que eles são especialistas são em arrumar desculpa. É. Ah, não, porque por remédio, não vai ter que pagar remédio, vou ter que ir no médico. Ah, eu Ah, vou não, parar. Ah, eu adesivo, vou não, parar. adesivo, Ah, eu eu já vou tenho. parar. Então, as pessoas elas são especialistas em arrumar desculpas. Um dos nossos trabalhos é observar se a pessoa realmente quer passar pelo processo. E você E consegue fazer esse efeito aí de a pessoa parar de fumar? Se a pessoa. Vou te procurar, vou procurar o Eduardo, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fumar, eu vou procurar o Eduardo. Você acha que... se a pessoa realmente quiser parar de fumar e ela tiver uma boa resposta para a hipnose, ela se permitir passar pelo processo, ela consegue. Agora, o grande problema do parar de fumar é quando você percebe que a pessoa não quer. Por exemplo, quando é a esposa que está marcando para o marido parar de fumar, e aí você vai conversar com o marido e aí você pergunta por que você quer parar de fumar. Ele começa a terceirizar a culpa. Ah, é por causa da minha igreja, a minha filha e a minha mulher. Tá, mas eu perguntei por que Porque você, você, né? não por causa dos outros. Não perguntei sobre os outros, perguntei de você. Então, é muito importante a gente observar o mindset. O mindset importante para a hipnose é aquela pessoa que está disposta a dizer chega, dar aquele tapa na mesa e falar, não, chega. Chega de deixar uma porcaria como essa controlar a minha vida, mover os meus atos, me E você mover de sabe, madrugada, sair para comprar. eu acho também, Eduardo, sabe, que às vezes não precisa de hipnose para muita coisa, não precisa de remédio para muita coisa. Eu acho que é da pessoa mesmo, né? Tem certo tipo de coisa que se a pessoa não se integrar entre, né, se não ter essa permissão dela mesmo, não é os outros que vão fazer ela parar. Não é os outros que vão fazer. Lógico, é um tratamento que você está indo buscar. Tem pessoas que realmente não conseguem, pessoas fracas que realmente não conseguem ter essa determinação, né? Eu vou parar de fumar, que nem você bateu, que nem você falou. Eu acho que quando a pessoa está com esse propósito, ela consegue. Não Ela é? vai dar o jeito dela, vai dar os É. pulos. Opção para parar de fumar não falta. Tem medicação, tem adesivo, tem hipnose, tem diversas possibilidades diferentes. Tem filtro de cigarro, enfim. A pessoa que está realmente disposta, ela fala, não, eu vou dar meu jeito.
não sei se vai ser hipnose, filtro, chiclete, o que que vai ser, mas eu vou dar meu jeito. Essa é a pessoa que consegue. Tá. A hipnose, ela tem o lado também, que eu tava, uma pergunta bem legal, e eu até comentei com algumas clientes minhas, elas deram muita risada, que eu vi alguns vídeos seus também. A sua participação hoje aqui está sendo muito esperada, viu, por muita gente, viu? Tenho certeza que Bom, vai ser bem assistida, né? O orgasmo é possível com a hipnose? Porque tem pessoas que não conseguem chegar ao orgasmo, né? Principalmente as mulheres, né? Tem mulher que não consegue, finge, e a hipnose? Que é uma coisa muito séria também, isso também é procurar um hipnólogo para ter esse tipo de coisa. Ela tem esse orgasmo e aí ela continua? Como é que é? Fala para mim esse sistema de orgasmo, a parte perfeito. sexual. Fico muito satisfeito de poder falar sobre isso no programa, Sim, que existem sim. algumas redes sociais que, inclusive, proíbem a gente de falar desse tipo de conteúdo. Não, Você aqui não pode pode. falar da saúde sexual. Não, pode Pode falar piranga. da saúde mental, mas não pode falar nem a palavra orgasmo. É Aqui no complicado. Pode Piranga pode tudo, meu amigo. E é Não importante pode falar porque palavrão só, né? Porque tem criança que é assim. Mas isso é um assunto pertinente que todo mundo sabe, interfere a né? saúde. Eu A acho. saúde sexual interfere na saúde mental e vice-versa. Então, isso faz parte também da saúde Hipnose mental. erótica. Sim. O que Existe. acontece é o seguinte: a gente consegue, como eu disse, se conectar direto ao subconsciente das pessoas. Então, é exatamente por isso que acontecem aquelas brincadeiras de hipnose da pessoa esquecer o próprio nome e falar: não, não sei qual é meu nome, sumiu meu nome. E por quê? Porque a gente consegue escrever informação direto no subconsciente. Em relação à anorgasmia, existem duas possibilidades. Uma delas é a gente trabalhar traumas que vieram a ocasionar da pessoa não conseguir mais ter orgasmo, ou muitas vezes não conseguir nem se deitar com uma outra pessoa. Então, acontece muito, muitas vezes o trauma não é nem consciente, a pessoa conscientemente nem se recorda daquilo que aconteceu, aí vai passar pela hipnose, começa a lembrar de coisas que aconteceu na vida atual. Então, eu vou citar um exemplo rápido, uma moça que me procurou falando, olha, eu não consigo, não consigo nem ir na ginecologista. Falei, beleza, vamos trabalhar. E aí, naquele processo investigativo, encontrei uma situação que ela foi levada com a mãe, a ginecologista, e essa ginecologista foi bruta com a menina de 7 anos de idade, machucou, acabou gerando um trauma. E isso estava escondido no consciente dela, perdão, estava escondida do consciente dela, e exatamente por isso que ela não conseguia ali avançar. E aí no Então, processo da hipnose ela, e, ela lembrou e a disso? gente Legal. ressignificou esse processo e enfim, acabou o problema. Então, um dos casos é esse, um eventual trauma seja consciente ou um trauma inconsciente. Outra possibilidade é você utilizar para entretenimento. A gente consegue provocar sensações físicas através da hipnose, porque você está provocando a sensação física no subconsciente. E uma das sensações que a gente consegue provocar é exatamente essa. Seja também outras sensações que pode provocar, sensação de beliscão, sensação de alfinetada, como comumente se vê na televisão e nas redes sociais, mas uma das sensações que a gente pode provocar também é a sensação de orgasmo. E é claro que isso pode ser simplesmente por entretenimento. E isso é um destrave. Você fala, quando a pessoa procura isso, eu não tenho um orgasmo, eu não consigo ter relação com meu marido, e aí eu, nossa, fico chateada, blá, blá, blá. E isso devido ao trauma, né, que você foi buscar, né? E depois dessas sessões, a pessoa fez esse tratamento, ela flui normal ou ainda tem alguma coisa? Ela despenca o negócio, aí ela tem orgasmo. O nosso objetivo é fazer fluir normal sempre. Agora, foi o que eu disse, cada caso é um caso. Eu não consigo ter com o meu marido. Aí uma coisa que eu teria que perguntar, mas é só com o seu marido que você não consegue? Você consegue ter orgasmo de outra forma? Então, tem todo um processo investigativo que precisa ser feito para a gente poder entender, inclusive, se a gente pode ajudar ou não. Então, por exemplo, a pessoa que me fala, olha, eu consigo ter orgasmo através da masturbação, mas eu não consigo ter orgasmo fazendo com outra pessoa. Eu já sei que ela não tem nada de origem fisiológica ali. Agora, se ela me fala que nem através da masturbação ela consegue, ou que eventualmente esse problema começou depois que ela inseriu um novo remédio, aí a gente vai ter uma origem fisiológica. Eu vou precisar recomendá-la que ela vá à ginecologia. Ainda nessa parte erótica aí, homens que têm impotências sexuais, né? São impotências, ou têm ejaculação precoce, tem estudos que fazem também a hipnose ter essa evolução, para que não tenha
Pessoas que, pum, já foi, né? Isso, a pessoa também consegue? Isso tudo a gente consegue trabalhar. Inclusive, é comum os urologistas Indicar, recomendarem né? para a pessoa, indicarem um tratamento psicológico. Por exemplo, eu consigo ir muito bem quando era com a minha namorada, mas depois que eu terminei aquele namoro, eu comecei a ter problema. Tá, peraí, mas como é que foi o problema? Eu deito na cama, eu tô pensando na minha ex. Tá, a gente sabe que vai dificultar, então vamos trabalhar a questão emocional. Quando a pessoa vai na urologia e se esgota a possibilidade de ter origem fisiológica, sim, sobrou o que? A origem psicológica para a origem do problema. E o objetivo é, claro, trabalhar diretamente na origem. Uma outra coisa comum, o homem ficar inseguro com uma determinada companheira, e aí, por conta disso, por conta da insegurança, tá nervoso, tá gerando adrenalina, não vai ter o mesmo desempenho. De repente, não vai nem conseguir a ereção. Aí a gente sabe que é uma questão psicológica, aí sim, a gente consegue trabalhar através da hipnose. Homossexualidade, né? Falar um pouco de homossexualidade, porque existem relatos, né, que a gente ouve falar, tal, que tem paciente que procura hipnólogos para deixar de ser homossexual. É verdade isso? É conversa? Nunca apareceu nenhum cliente me buscando com esse objetivo, mas eu também nunca divulguei que eu faria isso. Nem tem. Então, O que assim, você acha, que você pensa sobre isso? Porque a gente vê, eu li uma matéria sobre isso, né? É, foi bem ralo mesmo, né? Porque eu jamais ia dar uma importância. Mas eu queria perguntar isso para você, até porque a gente vê aí grandes pastores, né? Pastores aí de igreja falando que reverte a pessoa, né? Eu acho, enfim, absurdo. É um papo, um tema meio abordado de uma maneira diferente aqui do. Mas eu queria fazer essa pergunta para você. Que não tem nada a ver isso, né, o Eduardo? Sobre isso, então, né? o Acho que pastor não, ele né? reverte ou ele faz Não com que o sei. sujeito provoque a repressão? E ele passa a reprimir as suas verdadeiras vontades, os seus verdadeiros objetivos, por conta de um suposto Deus maior, preconceituoso, enfim. Então, o que a gente sabe é que existem muitas pessoas que reprimem. O pênis, ele reage ao estímulo físico. Então, a pessoa preferindo o estímulo físico de alguém do mesmo sexo, ela vai acabar se submetendo ao estímulo físico de alguém do outro Sim, sexo, uma sim. questão de se reprimir, de reprimir os seus verdadeiros objetivos, porque tem medo do julgamento, medo do que as outras pessoas vão pensar, medo de ser expulso de casa. Lamentavelmente, a gente sabe que isso acontece. Agora, eu não divulgo trabalhar especificamente para esse tipo de atuação. Meu foco é psicopatologia, enfim, transtornos mentais. Agora, a gente sabe que existe essa questão da repressão, a gente sabe que existe a coisa da generalização. Por exemplo, a mulher passa com um trauma, passa por um trauma com um homem, com dois, com três, fala homem não presta. Então, a gente tem que, né, conversar com a pessoa que É, três amostras que ela teve não representam um todo. ela Três foi infeliz amostras aí, né? não é um número para Coitada. amostragem científica nenhuma, o número Eu três. sempre falo Então, também que ninguém é igual a ninguém, né? Acho que pode ser um pior, né? Um melhor, mas igual, ninguém não é igual, né? e a generalização é uma das coisas que fazem com que a gente realmente precise trabalhar em clínica, porque não tem como a gente crescer generalizando, falando que o homem é aquilo, a mulher é aquilo outro. Isso vai limitar a nossa visão do mundo de uma forma, possivelmente até gerar uma depressão por conta disso. Tá. Esse só foi um brief que eu dei aqui, que eu também acho isso uma bobagem desses pastores querendo, falando que vai reverter os homossexuais, enfim, né? Não vai reverter, vai fazê-los reprimir. Eu acho, enfim, né? Agora, não sei se você sabe, existe um toque chamado ADOCD, uma das coisas que a gente trabalha. É uma obsessão, uma desordem de obsessão compulsiva por a pessoa ficar com pensamentos intrusivos, repetitivos, de que seria gay sem ser. Olha, que interessante isso. Pensamento intrusivo, repetitivo é uma coisa também que a gente trabalha, e é muito comum. E muitas vezes o depressivo ele tem pensamento intrusivo de suicídio. Então, os pensamentos intrusivos é uma das coisas que a gente trabalha, que a gente ajuda também quem nos procura. Eduardo, drogas, né? Tá lá um pai que tem um filho na cocaína, agora no crack aí, essas novas drogas que cada hora aparece um nome, né? A gente no K9, K1, cada hora a gente vê a comunidade se desestruturando, né? As famílias sendo desestruturadas. Existe a procura também de pais para tirar esse vício, porque é um vício, né?
mesmo do jeito do cigarro, e existe essa resistência, você consegue, a hipnose ela consegue tirar os vícios de droga? Desde que a pessoa realmente queira. Essa é a premissa, isso é o fundamental. Se a pessoa realmente quiser, talvez a gente possa ajudar. Mas se ela não quiser, lascou. E é aí o caso que, uma das primeiras coisas que eu falo, para quem me procura, não porque é o meu filho, não porque é o meu marido, mas essa pessoa realmente quer. Ah, ele diz que ele quer, mas existe um abismo de diferença entre ele falar que ele quer e realmente querer. Eu digo porque geralmente é a família que procura uma clínica, é a família que procura um hospital, procura né, lugares, o CAPs, né, que hoje a gente tem esses CAPs, porque o paciente por ele mesmo, o drogado lá, o viciado, ele jamais vai procurar, porque o estado que ele se encontra, né, ele não é capaz de procurar Depende do estado que a ajuda, né? pessoa, depende do estado que a pessoa se encontra, depende da droga. Então, é comum, por exemplo, pessoas me procurarem, mais me procura cigarro e cocaína, querendo se livrar deles. A gente consegue, sim, mas Só precisa precisa querer, né? Só primeiro precisa querer, entrevistar a né? pessoa antes, ver a suscetibilidade, ver se a pessoa realmente quer, o quanto que ela quer. E se ainda assim todas essas ações forem satisfeitas, a gente não pode prometer a cura, porque, como eu disse, seria o crime de charlatanismo. Sim, sim. Cura, Então, acho que está longe de tudo isso, né? nenhum meio de tratamento pode prometer resultados. Eu acredito, sim. Eduardo, fala para mim sobre as memórias. Pessoas desmemoriadas, que não conseguem ter a memória ativa. Pessoas jovens, cada vez mais jovens, eu vejo que se perdendo sua memória, assim, até de momentos de infância, não consegue ter essas lembranças. Isso, que você me fala sobre isso? A parte da memória. Tem pessoa que não lembra. Você fala assim, quando você tinha 17 anos no colégio, poxa, eu não lembro. Às vezes a pessoa te encontra na rua. Acontece muito comigo isso, sabe, Eduardo? Eu sou uma pessoa muito conhecida. Mas, Darlan, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, de onde eu conheço essa pessoa, tal. E às vezes eu não conheço mesmo, às vezes é uma passagem, né? Quando a gente conhece muita gente. Mas tem pessoas que realmente têm uma memória muito curta, né? A gente fala memória curta, né? A hipnoterapia ou hipnose, ela ajuda a gente a ter essa memória mais presente com a gente? Vamos lá. O que que acontece? Tem que estudar o caso. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa me procurar e falar, não, porque eu não lembro nada da minha infância, não lembro nada nem da minha infância, nem da minha adolescência. Ah, É isso é interessante. interessante, isso é um caso legal para a gente Muito, trabalhar. muito. E aí já aconteceu de pessoas me procurarem assim, eu atingi o resultado aí, o objetivo em menos de uma hora. Agora, quando a pessoa fala para mim, olha, eu comecei a perder a memória depois de que eu tive Covid. Opa, então a gente sabe que possivelmente teve uma questão de origem fisiológica aí. Acredito que depois do Covid também, Isso certo? aconteceu bastante. Bastante, Muitas né? pessoas que tiveram Covid, elas começam a reclamar, não que elas tenham uma perda de memória, mas que elas começaram a ter dificuldades com a memória após o Covid. Então, perda de memória, não lembro nada daquilo que aconteceu durante o Covid, isso é uma perda de memória. A dificuldade com a memória é a pessoa começar a ter dificuldade em gravar, por exemplo, nomes, locais, números, coisa que antigamente não tinha. A gente precisa estudar o que está causando a falta de memória. Para muitos casos, o que eu vou recomendar é um curso de memorização, porque a pessoa simplesmente não utiliza nenhuma técnica ali para ajudar na memorização. Agora, existem outros casos, principalmente quando a gente está falando de amnésia, que a gente vai realmente atender e comumente prover resultado em uma hora ou até menos. Principalmente quando a gente fala de transtorno de estresse pós-traumático provocando a amnésia. Então, aí é uma coisa para hipnose, tal como qualquer questão de origem psicológica. Tá certo. Às vezes uma regressão, não de vidas passadas, mas uma regressão da infância, talvez ela seja muito importante na passagem da vida das pessoas, não é, Eduardo? E esse é o nosso principal protocolo, fazer uma regressão de idade na vida atual, utilizando as nossas técnicas, utilizando as técnicas da academia da hipnose para fazer essa regressão. Então, ninguém na empresa trabalha com relógio no pulso, querendo já saber a hora, preocupado com o horário de sair. A gente não faz Isso é sessão legal, a né? gente não faz sessão engessada de uma hora. Se precisar de 2, 3 horas, a gente está lá exatamente para ajudar a fazer com que as pessoas atinjam os Isso é um seus objetivos e comprometimento que não, vocês têm, não é com verdade, certeza. Eduardo? Porque às vezes você vai numa consulta, né? A consulta é uma hora do psicólogo. A hora que você está no êxtase, você está querendo, acabou a sua hora.
aí você perde aquele tesão mesmo, né? Você tá ali na bola do gol, né? Na frente do gol, aí apita o final e você tá na frente do gol, sem goleiro, você não pode fazer, Pois é, né? exatamente por conta desse compromisso com o resultado que a gente só cobra a primeira sessão e dá retorno gratuito para que a pessoa possa retornar sempre que necessário. Que bacana. Outra coisa, os toque, vícios de toque. A pessoa tem toque de contar as linhas da rua, a pessoa tem toque de estar relando nas pessoas, tem toque de morder, de puxar cabelo, tem vários toques, vários tipos de toque, né? E é possível o tratamento com a hipnose? Sim, qualquer questão de origem psicológica é possível ser tratada através da hipnoterapia, também chamada hipnose clínica. Que bacana. Dores. Pessoa que sofre fibromialgia, os médicos dizem que não tem cura. E eu já vi casos sendo tratado com hipnose. Também já vi. Sim, a gente consegue trabalhar as dores da seguinte forma. Se a dor tiver origem psicológica, por exemplo, quando você se estressa, tem dor de cabeça. Ok, isso é uma coisa comum. Agora, tem pessoas que estão sempre estressadas e por isso elas não têm apenas uma leve dor de cabeça, elas têm enxaqueca. Sim, a gente também consegue trabalhar porque a gente vai na causa que é o estresse, a ansiedade. Agora, existe uma dor que é diferente, que é a dor que tem origem física. A gente até consegue tirar essa dor para muitos casos, mas se tem origem física, a gente não está atuando na origem física, a gente está atuando na parte psicológica, ou seja, a gente está atuando ali na sinapse para não deixar a dor passar. Mas a origem física, a má formação, o tumor, a inflamação, isso a gente não trabalha, isso não tem como a gente trabalhar. Também não dá, né? Não dá pra ser é, mágico, né? Isso não é uma magia, né? Isso é um tratamento, como você disse, né? Mas assim, é aquele teu negócio. Existem outras especialidades exatamente para a questão de origem física, mas não é a nossa especialidade exatamente. A gente não consegue, por exemplo, eliminar tumores, não consegue eliminar má formação, qualquer questão de origem A fisiológica. questão da fé. Não falo da parte religiosa, né? Porque eu acho que cada um tem a sua filosofia aí, um é crente, um é católico, outro é da Umbanda, outro é kardecista, outro é espírita, né? Mas a fé, ela ajuda muito no processo também de tudo aí, né? A fé da pessoa, não é? É a primeira etapa, a pessoa Eu- precisar ter fé, porque se ela não tiver fé, ela não vai nem se mover no sentido de buscar a solução para o aquele querer, problema. né? O querer já é a fé no seu caso, né? Quando a pessoa vai te procurar, dela querer parar de fumar, dela querer tirar uma dor, dela querer, isso é uma fé, né? A pessoa ter fé, né? E Eu é acho uma que das metas da entrevista a gente observar se a pessoa realmente quer. Se ela realmente quer, ou se não é por causa do marido, da filha, ou da igreja, do que quer que seja. Então, esse é o primeiro passo, a pessoa realmente querer e a gente conseguir perceber que ela realmente quer. Porque se for para terceirizar a culpa, a gente dispensa. gente, quanta coisa, né, que a hipnose tem, né? Quanta, nossa, a gente falou aqui nem um terço do que pode ser feito pela hipnose, né? E eu acho tão... Hoje eu quis fazer esse programa só com você, sabe, Eduardo? Você vê que a gente já está quase no final do nosso programa, mas eu queria fazer olha, ainda bem que eu fiz só um programa inteiro, porque a gente já descolou tanta coisa aqui que a gente pode aprender com a hipnose, né? Tirar aquele mito da televisão, né? Que você come a maçã, não, come a cebola achando que é a maçã, né? Aquelas, né, a gente vê, o entretenimento que a gente vê na televisão, na parte da hipnose. Né, que não é como o que você está falando aqui. As pessoas precisam conhecer esse lado da hipnose, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar, e logo a gente vai dar suas considerações finais, aí você vai poder falar um pouco mais também do seu trabalho nas clínicas e tudo mais. É possível seduzir uma pessoa usando a hipnose? Olha, você pode utilizar sim técnicas de hipnose para isso, mas isso não é nem um pouco É uma recomendável. covardia, né? Não é nem pela questão da covardia, que além de ter essa questão da covardia, tem outro detalhe, que é o seguinte: vai ser necessário que você pareça ser uma pessoa que você não é. Por quanto tempo você consegue sustentar isso? Por quanto tempo você consegue ser quem você não é? Boa parte dos relacionamentos terminam por causa disso, porque uma parte do relacionamento não permite que a outra seja ela mesma. Então começa a É provocar verdade. diversas restrições que vão se tornando cada vez mais abusadoras. Então, primeiro ponto, é covardia? Tá, beleza, mas o que que é covardia? Porque a mulherada, ela utiliza maquiagem, utiliza bujo no sutiã, utiliza, enfim, diversos artifícios para parecerem tanto quanto diferentes do que isso realmente são. Por que que o homem não poderia fazer o mesmo? Agora, eu respondo, porque ele não vai conseguir sustentar ser uma pessoa quem não é
por muito tempo. A maquiagem também tem data de validade, né? E tem muitas, então, vagabundas que duram muito pouco. É. Então, isso é completamente não recomendável, utilizar esse É tipo de possível técnica. controlar a mente de outra pessoa através da hipnose? A mente? Não é bem assim. A pessoa ela precisa se permitir passar pelo processo. Se a pessoa não se permitir passar pelo processo, aí ela não vai conseguir nem parar de fumar. Então, o que dirá se permitir ir para níveis mais profundos de hipnose? Qual o momento que vamos falar um pouco mais de bagunça mesmo, né? Qual o momento que o hipnólogo ele aproveita do seu conhecimento, né? Vamos citar um caso, vai. Ele tem o domínio, né? Que nem você me falou que às vezes você, num estalo de dedo, você consegue colocar a pessoa em transe. Existe isso? Ou é uma coisa que não existe? Sim, sim, existe. As Ensina pessoas a fazer. usarem, né? Isso é uma fé, né? Perdão, estalar o dedo e Não, colocar a pessoa em transe é não. simplesmente um catalisador, é um processo para você Sim, acelerar sim, o sim. transe E isso ali hipnótico. na sua Ambiente terapêutico, até tal. ambiente de Mas entretenimento. tem pessoas que usam isso. Tem pessoas que procuram, lógico que a pessoa não vai falar para você que vou te procurar, eu quero fazer um curso de hipnose, tá? Como é que eu vou seduzir alguém? Porque tem pessoas que usam isso pro lado negativo da coisa. Existe isso. O que a gente mais vê, infelizmente, são rotinas que envolvem hipnose sendo praticadas dentro de igrejas evangélicas. E Ah, para é dizer que isso que eu tem queria Deus, que saber. tem demônio, enquanto na verdade tem ali uma sugestão hipnótica que foi jogada, mas que não, as pessoas que são leigas não conseguem perceber. Lamentavelmente, isso existe bastante. Existe, né, Eduardo? Assim como também, lamentavelmente, existem pessoas que procuram o aprendizado da hipnose para aprender a fazer isso. Muitas pessoas acham que foi combinado. Ah, não, porque ali foi combinado que a pessoa estava incorporando ali no palco da A gente igreja. vê na igreja, Mas né? eu vou te Os falar, bichos. Nossa, eu acho aquilo acho um é bem melhor absurdo você aquilo. pegar alguém que está no meio da plateia para fazer o seu show do que você levar um ilustre desconhecido. Então, se você pega alguém da plateia, que você hipnotiza ela e você dá todas as sugestões ali para que ela realmente haja como alguém que está incorporado, que está com cachorro, o que quer que seja, a pessoa vai agir. Então, é muito mais fácil você pegar alguém ali da comunidade para fazer isso do que você levar um ilustre desconhecido, porque passa a ter uma referência ali forte. Ah, porque foi o fulano da casa 20 que mora na rua tal. Então, lamentavelmente, isso existe sim. É, as vidas atuais, né? Hoje nós estamos aqui e tal, aqui. E quando você fala de vidas passadas, né? Isso você já se remete ao espiritismo, né? Você já vivenciou outras vidas passadas. Tem pessoas que não acreditam em vidas passadas, né? E isso, essas pessoas que não acreditam, que precisam do tratamento, é, como que é isso? Perfeito, Isso é vamos lá. uma questão, eu posso dizer. Não, Eu entendi você sua entendeu a pergunta. pergunta, né? Entendi. Vidas passadas não se remete apenas ao espiritismo. Tem diversas outras religiões muito mais antigas do que o espiritismo que já falavam na existência de vidas passadas. Então, é o primeiro ponto. Agora, realmente vidas passadas não têm comprovação científica assim nem de existir e nem de não existir. O que a gente tem são fenômenos. O que acontece é que, apesar dessa questão, eu busco basear muito o meu trabalho na parte científica, no sentido de buscar questões que são comprovadas cientificamente, que a hipnose comprova cientificamente, que pode realmente resolver. E é exatamente por isso que a pessoa que é um turista de vidas passadas, o que você está fazendo aqui? Eu não quero ir para a vida passada. Não, isso não, a Porque eu gente vejo, não atende porque eu vejo simplesmente. casos, desculpa, que eu vejo casos que a pessoa se depara com a própria morte, Sim. não é? E é exatamente por isso que a pessoa tem que estar com as condições mentais, as faculdades mentais em excelente estado, para que não saia traumatizado disso. Porque deve ser traumático, né? A pessoa tá sem trauma nenhum, ela sai de lá com trauma, né, Se a pessoa Eduardo? não souber trabalhar os traumas da pessoa, se o hipnoterapeuta não tiver uma boa experiência, vai sair pior do que entrou, sim. É, né? Infelizmente, isso acontece muito. Acredito. É uma faca, né? Você pode usar para o bem, você pode usar para o mal, como você pode simplesmente não saber usar. E aí você pode provocar um mal em outras pessoas sem muitas vezes querer, por estar com essa faca na mão. Tá certo. Vou fazer uma última pergunta para você, já que o nosso tempo já
se esgotou, infelizmente. Depois eu quero que você dê suas considerações, né? Passa aí as suas redes sociais e tudo mais. Os casos mais comuns que aparecem na sua clínica, hoje em dia, acho que você acabou já falando, né? Quais são os casos mais comuns, assim? Depressão, ansiedade e toque são os casos mais comuns que aparecem como queixa principal. E como a gente não cobra retorno, a pessoa paga só a primeira sessão, sempre acabam vindo uns puxadinhos, né? Tipo, eu queria aproveitar e emagrecer um pouco, eu queria aproveitar e eliminar aquela minha fobia. É o que mais aparece. As pessoas também não podem. Tem pessoas que acham que vocês são mágicos, né? Quero emagrecer, vamos lá no Eduardo. Quero não sei o quê. Existe isso também, né, E aí Eduardo? que a gente precisa informar para a pessoa sobre a necessidade dela fazer auto-hipnose e que a gente não é mágica, a gente não faz milagre. A pessoa precisa realmente querer e realmente seguir o processo ali de auto-hipnose. Quando a gente fala, por exemplo, de sobrepeso, existem diversas condições mentais que causam sobrepeso, como, por exemplo, depressão, ansiedade. Um exemplo comum, a pessoa que é ansiosa dispara gatilho de compulsão alimentar, ela desconta na comida, assim como muitas também descontam a tristeza exacerbada na comida. Normalmente, quando a gente simplesmente trabalha essa depressão, a Esse ansiedade, trauma, qualquer né? outra emoção que está por detrás, a pessoa já restabelece, já fica normal, já volta a comer normal e já emagrece normalmente, sem É precisar de legal você nenhuma tocar receita. nesse assunto. Eu assisto às vezes, naquele programa que tem os gordinhos, né, que faz aqueles processos, são obesos, mórbidos, né, que faz aquele doutor Now, lá ele fala que as pessoas compulsivamente vai comendo, e come. E chega a pesar bem a tonelada, 300, 400 quilos, né? E aí ele tem um programa, né, que ele faz com que as pessoas vai perdendo o peso, né? E tem que ter esse comprometimento com o médico, né? Ele faz tal. E geralmente ele sempre fala que isso é um trauma de infância, da onde começou, e a pessoa dali desenvolve daquele trauma, ela desenvolve essa ansiedade de comer. Eu acho que você é onde você chega no trauma ali, não é isso? Exatamente. Muitas vezes não é apenas um trauma, muitas vezes são vários. A gente precisa trabalhar vários para a gente conseguir Hum. limpar a pessoa emocionalmente, para depois a gente, na partir da segunda sessão, começar a trabalhar os hábitos. No sentido, por exemplo, do hábito alimentar. Essa entrevista com você deve ser, nessa primeiro impacto, né, essa primeira consulta, vamos dizer assim, ela é extremamente necessária, né, o Eduardo? Sim, a gente faz uma pré-entrevista pelo WhatsApp. A Hum. gente tem link do Google Forms que a gente passa para a pessoa também aproveitar e descrever um pouco mais das necessidades para a gente verificar num primeiro momento que a gente realmente pode ajudar. E depois a gente faz uma validação dessas informações e busca outras informações na entrevista presencial ou na entrevista por videochamada, para quem vai passar com a gente através de videochamada. É Então possível a são videochamada, você hipnotizar a pessoa? rigorosamente, É. rigorosamente. Olha que Tem os legal, mesmos resultados, rigorosamente, que qualquer sessão presencial. que legal. Porque a gente vê psicólogos hoje fazendo tratamento, psiquiatras, psicólogos, fazendo, médicos, né, fazendo consulta agora por vídeo chamada, né? E a hipnose, ela também, você consegue esse efeito aí, em vídeo Sim, chamada? sim. Todas as sessões realizadas pela internet possuem rigorosamente os mesmos benefícios e resultados que qualquer sessão presencial. Olha, Então, a interessante isso, hein? pessoa pode passar com a gente em qualquer lugar do mundo que ela esteja. Acredito que hoje a depressão, né? Acho que é o que mais procura, né? A depressão, né? Como Depressão, tem gente ansiedade e toque. depressiva, né? Como aumentou assim números? A gente fala que depois da pandemia, antes da pandemia era uma coisa, depois da pandemia é outra, né? As pessoas com distúrbio mental, assim, aumentaram a depressão muito, né? Eu vejo pessoas, colegas minhas, assim, de vivências né? Um monte de gente depressiva, um estado depressivo absurdo. E a hipnose, eu acho que ela é certeira nesses casos, né? Da depressão, né, Eduardo? É uma forma de você tratar que não vai requerer a utilização de medicação, não vai requerer um tratamento eterno de ficar utilizando a medicação, utilizando o psicólogo como muleta. Inclusive, a gente já ensina a auto-hipnose na primeira sessão, para que ela possa fazer o processo todo sozinha. Então, se daqui a 10 anos acontece algum trauma, acontece alguma coisa na vida da pessoa que ela precisa trabalhar, ela não precisa de hipnólogo, ela consegue se virar sozinha com a Sozinha, né? auto-hipnose. Que bom, gente. Olha que interessante esse assunto para vocês aqui. Esse foi o Eduardo Maia. Pô, Eduardo, muito obrigado, viu, pela a sua presteza de vir aqui
dar essa entrevista para a gente, explicar muitas coisas, que tem muitas pessoas com esses problemas. Tenho certeza que agora eu vou deixar você dar suas considerações finais, você dar uma mensagem, uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo. O quão é importante a terapia, a hipnose e a hipnoterapia. Muito importante isso. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, acessa www.academiadahipnose.com ou pode procurar pelo meu nome, Eduardo Maia, no Google, que certamente vai aparecer logo nas primeiras posições a mim e a meu trabalho. Muito obrigado pelo convite. E, como quem sabe faz ao vivo, quer que eu tire tua fobia agora rapidinho? Nossa, não quero. Tem tempo para isso, Tenho. produção? Tem? Tenho. Então vamos Hoje lá. eu passo. Então vem para cá, vem pro lado de cá. Olha isso. Quem sabe faz. Sério mesmo? Porra, vem aqui. Isso não foi combinado. Eu vou te dar Dá uma produção, vou tirar a câmera. Vamos embora, então. Vou te dar, então, uma amostra daquilo que a gente consegue fazer em 1 minuto com hipnose. Imagina que a gente não consegue fazer em 3, 4 horas. Tá Vou bom, esperar o pessoal aqui ajustar a câmera. Tem bastante câmera aqui. Bom, precisa subir um pouquinho o celular? Não, tá certo. Beleza. Então faz o seguinte, ó, vira para cá, junta os pés. Pensa nessa fobia aí que você tem de lugar fechado, de lugar apertado. Pode ficar de olhos abertos, olhando fixamente no meu dedo. Apenas os olhos não se mexer. A cabeça fica parada do jeito que está isso. Só vendo essa fobia. Enquanto você olha no meu dedo, fixamente. Somos hoje? Não. Não? Também não. E a fobia? Tá aí ou já foi? Pode procurar. Quanto mais tenta, mais ela vai embora. Eu não sei. Faz o seguinte, você imagina agora dentro da máquina de ressonância magnética. Beleza? Tá. Percebe medo? Não. Não tô. Não? Não. Geralmente quando eu penso nisso, me dá falta de ar. Nesse momento não tá me faltando ar. Beleza. Imagina o que a hipnose não pode fazer com uma sessão de 4 horas. Caramba. Muito bom, hein? Tamo junto. É isso aí. Até a próxima, então. Esse Muito aqui obrigado. é o Eduardo Maia, hipnólogo, hipnoterapeuta. Olha, tomara a Deus realmente que essa fobia minha foi embora, que eu tive muita fé aqui. Eu dei, na verdade, um preview, um processo que a gente fez em 1 minuto, para a gente manter a longevidade do resultado. Precisaria ser feito durante mais tempo, mas isso é um método que pode ser utilizado em qualquer ocasião que você precise, por exemplo, entrar numa máquina de ressonância. Você pode fazer isso antes, e então você vai Não, pode procurar aí, nós vamos bater muito ainda. Obrigadão, viu, Eduardo? Obrigado. Obrigado a todos vocês. Esse foi mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. E é isso aí. Siga as nossas redes sociais, @Nova Gazeta do Ipiranga, Pod Ipiranga Oficial. E é isso aí. Uma grande segunda-feira para vocês, uma boa noite e até a próxima.